Agora chegou a hora da gente criar um novo componente. Já trabalhamos bastante nesse componente teste que está aqui apresentado na tela, mas vamos trabalhar num componente novo, que é um componente simples para cadastrar um produto. Mas para isso, a gente precisa recapitular brevemente o conceito de objetos, porque o nosso produto vai ser um objeto no nosso projeto. Vai ser uma classe, né? Então, vamos aqui. Criar a classe. Então, para isso, nós vamos criar... nós temos aqui as pastas www-root, que já estudamos, né, o conceito da estrutura do projeto, a pages e a shared. A gente vai criar uma pasta nova para isso no projeto, tá? Vamos criar uma pasta chamada modules. Por que modules? Porque já é um padrão colocar classes em uma pasta chamada modules, porque na verdade são modelos ou objetos que serão colocados ali dentro, tá? Então, só para uma questão de padronização, mas pode usar o nome que quiser. Não tem uma obrigação de usar esse nome, não. E a gente vai criar uma classe nova. E aí não será componente Razor, ok? Porque agora a gente não está criando um componente. Agora a gente está criando uma classe. E para essa classe, a gente vai dar o nome de produto. Então está aqui a nossa classe produto. Uma classe tem que ser pública, obviamente, porque ela vai ser acessada de outros lugares, conforme você vai ver em breve. Então, uma classe pública chamada produto. Uma classe, ela tem propriedades, tá? Como é que se define ou se declara as propriedades de uma classe? Você primeiro coloca qual é a visibilidade dessa propriedade. Então, a gente vai colocar public, porque a gente quer que tudo que está aqui dentro dessa classe seja visível do lado de fora, pelo menos por enquanto. Aí vamos colocar aqui alguns itens, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o nome do produto. Aliás, perdão, o tipo da propriedade, o nome da propriedade. E aí a gente coloca o get e o set. Vamos colocar nesse produto nome, vamos colocar também quantidade. Opa. Melhor deletar. Quantidade. Get set. E vamos colocar também o preço. Uma classe é uma entidade que ela possui propriedades e métodos. Então, eu poderia também ter um método aqui, tá? Vou colocar só como exemplo, para relembrar aí. Public. Então, pode ser double mesmo. E aí, vou botar o nome aqui. Valor estoque total. Return preço vezes quantidade. Tá? Então, eu vou ter aqui um método chamado valor estoque total, que vai retornar para este produto, tá? Para este produto aqui. Suponhamos que o produto seja, sei lá, caneta. Tem 10 canetas, preço é R$1. Esse método vai retornar R$1 vezes 10, ou seja, vai retornar R$10. Por isso que eu botei o retorno double, tá? Então, é um método. Um método, nós já falamos sobre isso. Tem aqui a visibilidade, o tipo de retorno, o nome. Aqui dentro, se tiver parâmetros, recebe parâmetros. E aqui tem o return, retornando alguma coisa que seja compatível com o tipo do retorno. Mas note que eu estou usando preço e quantidade e não recebi isso por parâmetro. Por quê? Porque esse método é desta classe. E, por isso, ele acessa esses campos aqui. Os campos da classe. Ok? Seria como se eu colocasse assim, diz. Diz é para você acessar os campos da classe. Mas não precisa, porque ele já está acessando por natureza, tá bom? Isso aqui eu coloquei apenas para mostrar que uma classe não contém apenas dados, apenas propriedades. Também possui métodos. Então, uma classe tem métodos e propriedades. Recapitula isso lá no meu livro de C#,
porque lá eu explico sobre conceito inicial de classes, até avanço para herança, polimorfismo, etc. e tal, tá? Mas a gente não vai fazer toda essa revisão aqui. Mas a gente precisa de um produto, tá? O produto está criado. Bom, agora que a gente tem a nossa classe, o nosso produto, a gente vai criar um novo elemento, um novo componente. Onde é que a gente cria componente mesmo? Exatamente, dentro de pages. Então, eu vou criar um novo componente, Razor, que eu vou chamar de cadastrar produto. Ótimo, a gente ainda não vai cadastrar o produto. A gente já pode usar aquele nosso componente que nós criamos em outro vídeo, chamado título. Então, isso que é o legal, que você vai criando os componentes, vai utilizando, e isso torna a programação bem mais fácil. Então, nós aqui já temos um componente. Ah, faltou colocar, obviamente, a rota aqui em cima. Page barra, vou chamar cadastrar produto. É uma boa prática colocar sempre o nome do próprio componente, para a gente não se perder depois. Então, só para testar, vamos colocar isso aqui para funcionar. Pronto, ele foi lá para o nosso componente cadastrar produtos, está mostrando aqui cadastro de produtos, que é o que eu acabei de colocar aqui nesse título. Quando a gente roda uma aplicação, a aplicação ela procura sempre uma página que tenha só o barra puro, sem esse restante aqui. Essa é a página inicial, a primeira página que será executada. A gente pode ver que essa página é a index. Não é essa index. A index dos componentes. Aqui, index dos componentes. Está vendo que está com page barra? Eu não posso ter duas páginas com page barra. Mas a gente vai fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, porque toda vez que a gente executa a aplicação, ele carrega essa página index primeiro, a gente tem que digitar aqui o nosso componente, dar enter e esperar para carregar. A gente pode fazer um atalho para isso. A gente pode vir aqui e tirar, colocar qualquer outro nome aqui nessa index, então ele não vai mais carregar essa index de cara, e pegar o nosso componente que a gente acabou de criar e temporariamente... Eu vou até copiar só para e botar comentário. Temporariamente, eu vou deixar ele com barra. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que, ao rodar a aplicação, o primeiro componente que seja carregado seja esse componente aqui. Então, isso vai economizar para a gente algum tempinho na hora de programar. Óbvio que depois que o componente estiver pronto, testado, a gente vai apagar isso daqui e voltar para o original. Tem que ir lá no index e apagar também e voltar para o original. Mas, por enquanto, vamos usar esse atalho para a gente ganhar tempo na hora de programar. Então, estou executando, ele vai carregar direto produtos. Olha, está carregando aqui, não vai entrar no index, vai direto em produtos. Por que ele foi direto para produtos? Porque está com essa barrinha sem nenhuma descrição aqui. Então, ele entende que este componente que tem esta barrinha sem descrição é o inicial, ok? No próximo vídeo, a gente continua trabalhando aqui no nosso cadastro de produtos.